Olá, eu sou o Edu Magalhães, o seu amigo fit, e no episódio do Café com Amigo Fit de hoje, eu vou bater um papo super descontraído com a minha amiga Anne, que tá bombando no fisiculturismo. E ó, antes ela já bombava na hipertrofia. E claro, né, gente, pra ser amigo do Amigo Fit é porque motiva o Amigo Fit. E, gente, eu quero que ela conte com todos os detalhes pra vocês. Mas assim, a Anne, ela tem uma história incrível, onde ela, né, se motivou no esporte por causa do bullying, não foi, Anne? Que, né, porque engraçado que as pessoas adoram falar, né? Se você é muito magro, fala. Se você, né, é sobrepeso, fala. É incrível isso, mas Anne, conta um pouquinho da sua história pra gente, se apresenta, né, pro pessoal. E ó, nesses primeiros episódios, só, né, começamos bem. Ai, primeiramente, obrigada, Edu, pelo convite. Imagina, foi um prazer. É muito bom estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história e passar um pouquinho da minha experiência, né, de alguma forma motivar, continuar motivando, que eu gosto, Sim. acho que é tão importante, né, a gente sempre ajudar as pessoas de alguma forma e graças a Deus eu nasci com esse dom de ajudar as pessoas a serem saudáveis. É tão gostoso isso, né? Demais. Ainda mais fazendo uma coisa e que... o curso, né, agora que você também tá finalizando agora a nutrição. Sim. Né? E a nutrição, ela não tem coisa melhor do que você fornecer a pessoa informação, né? Porque hoje a nutrição, ela é informação. Sim, muita né? coisa. Como as pessoas mesmo, eu já vejo isso em vários artigos, que a nutrição é a medicina do futuro, né? A medicina preventiva. Com certeza. E na verdade ela sempre foi, né? Hoje que é Sim, a gente, né, que tem sempre foi, mas agora a gente tem a missão de trazer cada vez mais isso, né? Mais informação para as pessoas, porque tem muita informação, mas ainda tem muita gente que não tem acesso, né? Exatamente. Então a gente cada vez mais estamos mais ativos aí nas redes sociais para as pessoas verem também, terem uma outra ideia sobre alimentação, né? Prevenção. Antes de pensar em medicação, a gente já ir levando a alimentação como nosso primeiro, né, um remédio. Não, sem dúvida. E Anne, você falou uma coisa bem importante, e é uma coisa que eu falo muito assim, sabe? Porque as pessoas hoje, elas querem remédio, elas querem curar, só que ela não pensa no problema raiz, né? Sim. Então hoje a gente vê muito, mas porque eu quero acabar com a pochetinha, porque eu quero... Só que ela não pensa que para ela resolver o problema, né? Que na verdade às vezes nem é um problema, às vezes é muito estética, né? E assim, problema nenhum ser estética, desde que seja, né, algo saudável. Sim. O que não pode é simplesmente, né, por estética, querer resolver, né, uma estética por sociedade, porque a sociedade... Sim. Enfim, mas eu vejo muito isso nas pessoas, tanto na vida, né, assim, da rotina saudável, quanto até quando a gente está falando de doenças mesmo, quando a gente está falando, né, de outras áreas. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente acaba implantando, né, na vida das pessoas. É um objetivo muito legal, o objetivo de prevenção. Sim. O objetivo de você não precisa curar o sintoma, né? O ideal é matar o problema raiz. E a vida saudável, assim, a rotina saudável, ela é muito assim, né? Muito, com certeza. Como que foi para você entender esse feeling, assim, ter esse insight? Você... assim, da vida saudável, entender que você precisava, né, ou sempre já foi, assim, você sempre teve essa motivação? Então, na verdade, vamos começar pelo começo? Vamos. Como eu já te contei, né, mas agora eu vou contar detalhes. Sofri bullying a minha infância inteira. Olive Palito, Espeto, todos os nomes que poderiam remeter a uma pessoa magra, eu tinha, né, os apelidos. E aí, com 14 anos, eu decidi... Você falava muito Olivia Palito, né? Muito. Aí, com 14 anos, eu pensei, vou mudar isso, vou pra academia. E aí, tipo... 14 anos? 14 anos de idade. Eu ia de uniforme pra academia, pra você ter noção. Eu saía... Tava no ensino médio, né? O uniforme da escola, tava eu lá em cima da esteira. E, tipo, ninguém, minhas amigas, tentavam ir e tal, me acompanhar, eu chamava. Ninguém ia, só eu. Aí, tipo, ia uma ou outra, mas assim, eu era a que tava sempre lá. Começou ali. E a minha luta era engrossar as pernas. Eu não vou mentir pra você, não. É meu sonho. Nossa. É meu sonho. Eu tenho muita dificuldade de ter hipertrofia nas pernas, né? Não é biotipo mesmo, né? Sim, mas eu acho exatamente. maravilhoso. Existe o biotipo, a gente precisa também respeitar isso, sabe? Exatamente. Não adianta, eu ia lá pra academia, eu treinava só perna. Aí pegava algumas dicas com o personal, né? Não tinha, na época, nutricionista, era só se você estivesse doente, né? Aí pegava umas dicas com o personal. O que eu posso comer para engrossar minhas pernas? O que eu não posso fazer para engrossar as minhas pernas? Aí era, não faça aeróbico, coma muito carboidrato e treine muita perna. Aí eu sou muito assim, né? Levo tudo super a sério.
Eu comia muito carboidrato. Tipo assim, era 5 pães francês, muito macarrão, muito arroz. Mas você sempre seguiu certinho assim, ou você sempre foi ao extremo? Porque eu sou assim, Anne. Como muito carboidrato, aí eu como, sei lá, 500 gramas de carboidrato. Não, se falar Como pra pouco mim... carboidrato, aí eu como zero. Eu sou muito assim, eu tenho que ficar... Então, eu sou assim, eu trabalho com números. Então, tipo assim, se me falar muito, eu vou ir ao limite do que é muito pra mim, entendeu? Por isso que eu gosto de ter a minha dieta ali contadinha em números, que aí eu sei assim, não, isso aqui é o que eu preciso fazer. Mas eu sempre... Se eu mudar isso daqui, não acontece. Eu sou assim, sabe? O meu tipo de pessoa é de que eu sigo todas as regras que me passarem. Você precisa fazer assim, assim, assado. Eu vou fazer assim, assim, assado. Tipo, não vou passar... Lógico que eu sou ser humana também, tenho os meus erros, né? Momentos que eu comia mais, eu comia menos por algum motivo. Mas eu sou metódica. Com horário, com números, eu sou assim. Então, essas dicas eu fui levando muito a sério. E aí, o que aconteceu? Eu comecei depois, 14, uns 18, 19 anos, que a gente já não está mais naquela fase de crescimento, né? Enquanto a gente está nessa idade anterior, a gente come de tudo, não engorda. Nunca, né? Então, eu continuei sendo a Olivia Palito. Eu já era ao contrário. Como eu era muito gordinho, eu fechava a boca e não emagrecia nunca, só engordava. Entendi. Aí depois começou a vir os efeitos do que eu estava fazendo os anos anteriores, né? Comecei a ficar assim, comecei a engordar e tipo assim, celulite, já comecei a ter assim uma visão assim um pouquinho diferente do que eu queria pra mim. As minhas roupas já não estavam servindo tão legal. Já começou a ver uma mudança mais brusca, eu comecei a me sentir diferente, sabe? Eu cheguei num momento assim que eu pensei, peraí, eu acho que não é isso que eu quero. E eu tava ali, né, na luta contra o bullying. E aí eu pensei, tá, mas eu queria tanto engrossar minhas pernas, fiquei com perna gigante. Época, você estava com 18 anos. Nessa época, você acha que ainda... você se sentia ainda pressionada pelo fato de ser magra ou... Eu não sentia mais, eu não tinha mais aquela pressão. Isso já colegas, tinha mudado, mas assim, tinha né? na minha cabeça. Sim. Assim, sabe? Tanto é que por esse processo de querer crescer rápido, começou a sair estrias no meu glúteo, no meu bumbum. Então, quando eu fui pra praia com as minhas amigas a primeira vez, né? Que elas não tinham estrias, eu fiquei me sentindo muito mal, assim, pensando, gente, o que aconteceu, né? Do nada, eu vi assim, nossa, meu corpo tá com estria. E aí começa, né, adolescentes, aí minhas amigas falando, nossa, você tá com estria. Aí, tipo, ai, gente, adolescente é uma fase tão chata, né? Não, eu perguntei justamente por isso, porque o fato de ser gordinho, né, sempre ser gordinho, chegou uma época da minha vida que eu já não ligava mais, tinha coisa mais importante pra eu ligar. Só que isso sempre estava, né, sempre estava ali, sabe? No inconsciente. Por mais que ninguém falava, a minha própria cabeça falava. Sim. E aí, com 18 anos, eu ainda na academia, resolvi começar a cuidar mais da minha alimentação, assim, sabe? Levar mais a sério a risca, né? Poxa, não é só o carboidrato, né, que importa. Então, vamos ver. Pegava algumas dicas no Google, algumas dietas de amigas. E aí, fui seguindo e comecei a ver pessoas do fisiculturismo na minha academia, sabe? Via pessoas treinando, assim. E eu pensava, nossa, gente, o que é isso, né? Vamos ver o que é. Eu acho muito legal. Aí comecei a ver que tinha outras categorias, que tinham meninas mais magras, assim, tipo, no meu biotipo, tinha meninas mais fortes. E quando eu vi a categoria biquíni, eu pensei, gente, que lindo isso, eu quero. Só que na época, 18 anos, era balada, bebida. Assim, a gente não tem, assim, o que eu sou hoje não se compara com o que eu era com 18 anos. Eu sempre gostei da atividade física, da alimentação saudável, mas a gente tem aquele momento também, assim, baladeira, né? Que eu tive bebidas e festas. Então, eu não tinha disciplina nenhuma para levar o esporte com essa idade. Então, eu acho assim, as coisas aconteceram tudo no momento perfeito, sabe? Eu tive o sonho de competir com 18 anos, mas isso só veio acontecer com 29 anos. Caramba. Por quê? E também é muito o fato da gente se sentir preparado, né? E assim, não adianta a gente querer forçar as situações também, porque
não ia dar certo. Sim. Até porque competir tem um custo muito alto. Não só da nossa dedicação, né? Quanto de recursos mesmo. Né? Exatamente. E na época era muito mais difícil, né? Hoje em dia, graças a Deus, tem o meu Instagram, que me proporciona patrocinadores, assim, né? Apoio, que me fizeram conseguir chegar no palco. Porque se não fosse Te ajuda no reconhecimento. Exatamente. Né? Você tem mais visibilidade. Isso é muito legal do nosso digital, né? Uhum. E, enfim, o ano passado eu competi pela primeira vez. E quando eu acompanhei a sua primeira competição. Nossa. Quando eu vi você, nossa, eu falei, maravilhosa! Gente, eu comecei... Foi muito lindo. Foi muito lindo a sua primeira competição. Foi muito especial. E eu comecei a me preparar na pandemia, né? Dentro de casa. Foi durante a pandemia, porque eu tava em Maceió. Aí, quando eu vi... tem um post seu que eu lembro da primeira competição, que acho que é com fundo azul. Isso. E você acha que... Eu não lembro a posição, a pose, né? Ali que você tava de lado. E, cara, quando eu vi, eu falei assim, caraca, ele é muito foda. É muito foda. Não, assim, foi incrível. Foi incrível, realmente. Foi muito especial. Quando eu decidi competir... Como que foi pra você, quando você viu aquela... Não o post, mas, tipo, quando você viu aquele momento, assim, registrado. Caramba, eu consegui, eu conquistei. Quando eu estava no palco. No palco. Quando você recebeu a notícia, né, da sua classificação. Foi assim, foi inesperado. São 10 anos, né, de sonho. Foi inesperado. Porque, assim, eu me dedico muito, mas eu tenho um defeito que que eu não consigo reconhecer, assim, eu não consigo... Eu não sei o quanto eu posso chegar longe, entendeu? Uhum. Eu não consigo reconhecer isso. Então, eu não acreditava que eu ia ganhar. Você acha que isso te dá uma perspectiva ruim do fato de achar que não vai ganhar? Quase não saiu. De achar que não vai ganhar? Ou a perspectiva de fazer mesmo por prazer próprio, né? Prazer próprio, com certeza. Porque a corrida também... Justamente eu perguntei isso até para comparar, né? Porque essas coisas assim... Às vezes a gente acha que alguma coisa só acontece com a gente. Não. Todo esporte. Porque isso é até uma dica, né? Então, assim, às vezes, né? Você que está em casa, quer praticar um esporte e fala assim, não, mas eu não vou ter o resultado mesmo da corrida. Vai. É todo esporte. Seja natação, seja corrida, seja musculação, o esporte, ele tem esse poder de trazer, né, essa satisfação, esse prazer. Sim. E até eu vejo muito isso na corrida, né? Às vezes as pessoas começam a correr e pensam muito em competição. Ah, não, porque eu vou chegar em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, 6 meses correndo. Você esquece isso. Você quer chegar, você quer encontrar a galera, você quer... O momento do treino. O alto desafio, exatamente. A superação pós-treino. É aquilo que a gente estava falando, né? O fato de... Você, por exemplo, você treinou 10 anos para conquistar um sonho. Então, isso é muito legal. O esporte, ele te traz isso. Te traz a habilidade de você, né? A habilidade mesmo de você correr atrás, né? De você ser resistente. Porque você tem que treinar com sol, com chuva, na TPM. Cansada, com fome. Exato. Na dieta, fora da dieta. Sim. E se não for assim, não rola. Não rola. Se não for dedicação 100%, não tem resultado 100%. E isso é muito verdade, né? No nosso meio, assim, esportivo. E, assim, hoje, com a sua história, com a sua experiência, o que mais você daria de dica, assim, para quem está buscando uma motivação dessa forma, para quem quer alcançar o objetivo e às vezes sente alguma dificuldade? Qual é a dica que você mais acha mais valiosa, assim, para dar para gente? Eu acho que, primeiramente, a gente nunca deve esperar a motivação vir. Nunca esperem a motivação chegar, porque muitos momentos a gente não está motivado, a gente está sem vontade, a gente não tem força para dar o start. Então, usa tudo que assim, reúne todos os pensamentos que você tem negativos contra você, assim, tipo, poxa, eu não estou me alimentando bem. E o que isso vai causar, né, futuramente, a longo prazo? Eu não estou me sentindo bem com as minhas roupas, né? O que isso vai te causar a longo prazo? O que você deixa de fazer por isso, sabe? Juntar todos esses pensamentos e aí usar eles como motivação e dar o start, sabe? Só dá o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, as coisas começam a fluir. O segundo, o terceiro, e as coisas vão ficando mais fáceis.
Então, a motivação vai vir com o tempo. Com o tempo, né? Mas também vão ter dias que a gente não tem motivação, né? Atletas podem falar. É verdade. E a gente está sempre ali. Nunca deixar de fazer as coisas por falta de motivação, porque depois que você faz, a recompensa, assim, aquele sentimento, assim, poxa, mesmo cansado eu consegui fazer Sim. o que precisava ser feito. Não tem preço. Verdade, eu concordo. E nesse ponto, assim, eu acho que é exatamente assim que acontece. Porque uma coisa, né, que a gente fala muito é: faça o que tem que ser feito. É aquilo que a gente estava falando, só mais 1 quilômetro, né? A gente estava falando sobre isso agora. Então, é só pensar o seguinte: só vai para o próximo quilômetro. Não pensa no objetivo. Não pensa... Sem ansiedade de resultado. Eu quero ficar de tal forma. Exatamente. Esquece. Um passinho de cada vez, um dia de cada vez. As pessoas, quando começam a vida fit, elas pensam muito assim: nossa, falta tanto para eu chegar no meu objetivo. Divide as metas. Isso aí. Um pouquinho de cada vez. Dividindo... É um processo, né? E respeitar, sabe? Que as coisas vão chegar com o tempo. Nada acontece do dia para a noite, gente. Exato. E essa ansiedade por resultados só atrapalha o processo. Com certeza. E o imediatismo, né, Oane? Não as pessoas, mas a gente também. A nossa cultura está muito implantada no imediatismo, né? Uhum. O quanto você pode emagrecer em 20 dias, o quanto você pode emagrecer em 10 dias, em 15 dias. E isso acaba trazendo deixando a gente mimado, né? Sim. Porque a gente, muitas das vezes, a gente tem o poder de compra, vamos botar assim, de comprar um produto que promete resultados. Sim. E a gente não tem a maturidade de que aquilo tem que ser um processo constante para que a gente tenha um resultado constante. E aí a gente quer um resultado mais rápido, né? Porque, né, é sofrido, né, fazer. É sofrido. Mas é o sofrimento que ensina, né? Que traz a gente uma disciplina. A gente aprende, com certeza. Disciplina foi o que eu mais aprendi, assim, em relação à vida fitness, na vida saudável, tanto como atleta, a ser disciplinada. E, assim, o esporte me ensinou, me fez evoluir em todas as áreas da minha vida. Disciplina, assim, se eu consigo fazer 2 horas de cardio estando cansada, gente, o que mais eu não consigo fazer? É verdade. Nossa, esse pensamento é muito incrível. Sabe por quê? Quando eu tava contando pra Anne agora, né, sobre o infarto, né, que eu infartei aos 23 anos de idade, morando em Vitória, trabalho. E tinha um amigo que ele ia correr e falava assim: caramba, corri 1,5 km na praia. Eu falei assim: gente, não é possível, como uma pessoa pode correr 1,5 km na praia? Então esse cara é maluco, correr 1 km na praia. E aí, hoje eu vejo eu correndo, sabe, 40, 50, 63 km na Maratona do Rio. E aí eu falo assim: cara, que eu corri 5 horas, 6 horas, o que mais eu não posso fazer? Então isso, essa sensação de poder, mas aí não do poder no sentido ter, né, poderes especiais, mas poder no sentido de ter condição de fazer, é muito incrível. É aquela coisa, né? A nossa mente comanda tudo. Então, muitas vezes, a nossa mente, na maioria das vezes, na verdade, ela está economizando energia. Exatamente. E ela vai trazer todas as mensagens possíveis pra gente não fazer nada. Não gastar energia, exatamente. Você fique sentada no sofá vendo Netflix, é mais gostoso. Mas a hora que você aquele momento que você sai do sofá, venceu, poxa, levantei, vou pra academia, treinou, aí você pensa assim: não, foi melhor ter ido treinar. Exatamente. Não, e uma coisa que acontece muito comigo, Anny, não sei se acontece com você, é a questão dos pensamentos momentâneos, né? E aí são eles eu que não devem tomar conta da sua cabeça, porque durante o treino ele também acontece. Porque toda vez que eu vou correr, eu odeio acordar cedo. Não tem coisa que me mata mais, me deixa assim, com mau humor durante o dia inteiro, é acordar cedo. Então, assim, graças a Deus, onde eu trabalho, né, onde eu faço todas as minhas atividades, tudo eu faço, tipo, depois das 8, depois das 9, às vezes das 10. Que gostoso. E quando eu durmo, às vezes eu durmo 12 horas. Às vezes eu durmo um pouco. Eu sou soninho também. Às vezes eu durmo um pouco durante a semana, e aí chega sábado eu durmo, tipo, 14 horas, 15 horas. Eu pra amo compensar, dormir. Né? Exatamente. E aí, uma coisa que acontece muito eu acordar às 5 horas da manhã,
ir pra linha de largada e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu começo a correr, e tô correndo. Aí, primeiro quilômetro, ai, que saco. Segundo quilômetro, nossa, gente, o que eu tô fazendo aqui? Terceiro quilômetro, e aí vai correndo quarto, quinto. Só mais um. Você vai olhando o pessoal correndo, todo mundo no mesmo, sabe? No mesmo desafio, procurando a mesma linha de chegada. E aí, quando você chega, que você bota a medalha no pescoço, você fala assim, eu quero fazer isso pro resto da vida. É o processo... Aí é o que a gente tava falando, né? O processo de sofrimento, ele te faz aprender, ele te traz um aprendizado. Eu até lembrei dos momentos, até nessa semana passada, né, que eu estava em preparação, eu tinha que fazer 1 hora de escada diária. Gente, só cortando a Anne rapidinho, porque eu achei muito engraçado, eu falando com a Anne, aí eu, Anne, vamos lá fazer um episódio, não sei o quê. Amigo, não dá pra fazer nada, estou até pegando produto e saindo do mercado sem pagar. Gente, vocês não têm noção. A falta do carboidrato. E sabe o que é isso? Falta de carboidrato. Eu ia falar isso agora, falta de carboidrato. A falta do carboidrato deixa a gente doido. Eu saindo do mercado com sacola na mão, moça, ficou tanto. Meu Deus, e eu com o cartão na mão. Saindo sem pagar. É, isso aí. Saindo sem pagar, esquecendo. Nossa, esqueci chave na porta, esqueci. Água. Eu tô sempre com a minha garrafa de água na mão. Um dia, esqueci minha garrafa em cima da mesa. Meu marido mandou mensagem, amor, você esqueceu sua água? Quando eu cheguei, ele falou assim, caraca, pra você esquecer sua água. Tá feia a coisa. Nossa, é complicado. Gente, zerar carboidrato é tudo, gente. Não cortem carboidratos, por favor. É verdade, carboidrato é... Não, e tá aí um ponto interessante que a Anne, né, tá comentando aqui, é a questão do carboidrato, né? No próprio fisiculturismo, né, a gente aprende muito sobre isso. Porque os fisiculturistas, eu acho incrível como vocês têm uma percepção do corpo, né? Porque o fisiculturismo é um autoconhecimento, assim, ele traz um autoconhecimento, todo esporte, mas o fisiculturismo especificamente, ele é um momento onde você conhece como o seu corpo se comporta, Sim. né? Você manipula, de certa forma, Sim. né? A forma com que a fibra muscular ela vai se comportar. E muita gente acha que carboidrato engorda. E, gente, não é um tipo de alimento que vai fazer você emagrecer ou engordar. É todo o contexto. E aí, por que eu menciono o fisiculturismo, né? Porque no fisiculturismo tem esses momentos, né? Que é o cutting, né? Que corta. A Anne, ela sabe explicar melhor do que eu, mas eu sei que tem esses momentos ali do cutting, Sim. do bulking. E ali você, né, faz uma dieta super, né, hipercalórica. Isso. E ainda assim não engorda. Sim. Né? É esse ponto de atenção que eu queria mostrar, só puxar aqui. Porque a gente está falando aqui do zerar carboidrato, não é zerar carboidrato que vai fazer você engordar ou emagrecer. Não. Exato. Até assim, é todo o contexto. Muitas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, mas no fisiculturismo, nosso esporte, nossa dieta fica restrita, né? Na fase de preparação final, assim. Mas restrito a carboidrato, né? Isso. Mas a gente não zera carboidrato. Uhum. É muito difícil ver atletas que zeram carboidrato. E assim, não é nenhuma estratégia inteligente, sabe? A gente precisa do carboidrato. Porque zerando carboidrato acaba que você faz um efeito rebote, né? Exatamente. Isso não. Você faz um déficit muito grande, acaba que depois não repõe. E a gente precisa dos músculos, né? Até semana passada eu estava comendo doce de leite, que é fonte de carboidrato. E uma coisa muito importante que você falou sobre inclusão é a questão da inclusão, que é a inclusão do alimento e da informação, né? Logo que eu estava na faculdade, eu lembro que a minha professora, ela estava falando sobre um projeto que ela tinha, que era um projeto sobre inclusão da informação, né? Sobre nutrição nas escolas públicas. Isso me despertou assim, uma coisa fantástica. Eu falei, gente, hoje a gente se alimenta mal porque a gente tem uma cultura, né, de alimentação ruim, vamos botar assim, né? Sim. Mas se a gente já tem essa educação desde pequeno, isso realmente se tornaria mais fácil, né? Sim. Pelo menos eu, por exemplo, eu venho da roça, né? E não tem, pra mim, comida melhor do que um aipim. É muito bom. E assim, até esse tipo de alimento que a gente antes consumia não tinha tantos agrotóxicos, não tinha tanta, né, conservante e tudo mais, até hoje ainda a gente tem esse problema, né, de comprar alimentos que têm itens que não fazem tão bem, não são tão bons para a saúde. E aí a gente acaba deixando de escolher, né, os alimentos bons. Isso é muito ruim, assim, porque, né, a gente tendo essa informação... Por exemplo, quer ver? Eu vou contextualizar. Hoje as pessoas querem emagrecer, comem um Nesfit.
Sim. Tem 5 vezes mais açúcar do que outros Sim. biscoitos. Nossa, gente. Eu acho que uma coisa também que seria legal ter nas escolas, assim, uma orientação básica sobre leitura de tabela nutricional. Exato. É esse Né? ponto que eu queria chegar, porque às vezes a gente compra um produto, simplesmente a gente acha que ele é bom, porque ele é parecido Pela com propaganda outro, da embalagem. e aí quando você olha, né, 5 tipos de açúcar diferentes. Sim. É uma coisa, por exemplo, do pão, que eu, quando descobri, eu fiquei chocado. Que foi que o pão só é integral se o primeiro item for farinha integral. de trigo integral. E a aí maioria... eu peguei mania de olhar pão. Às vezes eu nem ia comprar o pão, eu pegava o pão assim, é integral, é integral, é integral. E por incrível que pareça, eu achei várias marcas com pães aonde falava sobre farinha integral, aonde o primeiro item é farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, que não é farinha de trigo integral, né? É pelo contrário, né? Ela não é integral. É um pouquinho integral. Pois é, e o princípio... E assim, a informação, né? Essa questão da inclusão da informação é legal porque as pessoas conseguem ter o domínio, ter a independência, né? De escolher o que vai comer. E uma coisa que eu falo muito, né, às vezes com as pessoas que eu dou orientação, né, é que, cara, você não tem que depender do nutricionista. O nutricionista ele tem que te orientar e te ajudar. Óbvio, Mas ele não tem que te precisa ajudar. ficar com ele pra vida toda, né? Exatamente. Você pode aprender e você tem que aprender aquilo. E isso é importante. É importante. Tá na hora, assim, principalmente na hora de ir ao mercado, né? Porque a indústria tá ali para incentivar você a comprar. Ela E não cada hora ela muda, né? Exatamente. Ela não tá ali para ensinar você a se alimentar saudável. Exatamente. E uma vez eu estava assistindo uma reportagem e eu achei isso, assim, péssimo. Um questionamento feito para uma indústria alimentícia, perguntando assim, mas por que esse tipo de açúcar, que é cancerígeno, né? Sei lá, eu não lembro agora o que era, mas por que ele está incluído na porção? E aí a gestora, né, lá da marca falou assim, porque nessa quantidade que está no rótulo, não faz mal. Ah, mas você está vendendo um pacote. Não é um problema meu se o consumidor ele come um pacote. Eu não devo dar orientação, eu devo dar a informação. Eu achei aquilo, tipo, um absurdo. E é exatamente assim, Anny, né? Se a gente parar pra pensar, é exatamente assim que a indústria alimentícia pensa. Eu não vou... Eu te dou uma xícara, mas, né, tem um dedo aqui de produto cancerígeno. Mas se você beber a xícara toda, vai fazer mal. Mas eu tô te vendendo a xícara. Mas eu não tô mandando você... Né? É uma coisa, assim, inacreditável. Inacreditável. E realmente isso é ruim, né? Quando você não tem informação. Eles se aproveitam, né? Quando a gente não tem informação. Sim. Por isso estamos aqui, né, Edu? Para trazer cada vez mais informações para os nossos seguidores. Exatamente. Ó, Anny, eu quero que você fale uma coisa importante pra gente e que a gente ouve sempre, né? Pelo menos eu vejo isso muito implantado na cabeça das pessoas. O quanto é possível, né, todo mundo se dedicar e chegar, né? Vou refazer a minha pergunta, na verdade. Eu queria que você falasse pra gente, na sua visão, assim, o quanto as pessoas têm que se dedicar, o quanto é possível, afirmar o quanto é possível para que todos se dediquem e cheguem, né, ao seu objetivo de emagrecer ou de ganhar peso, né? Porque às vezes a gente ouve, né, mas eu não consigo, a Anny conseguiu, eu não consigo. Então é essa visão, né, que eu queria que você passasse pra gente, assim, é que é possível, né? Sim. E deixar essa motivação pra gente, assim. Olha, sempre vai ter, todo mundo vai ter dificuldades, né? Todo mundo vai ter os pensamentos sabotadores que vão te colocar ideias que você não consegue. Mas, gente, todo mundo consegue. Eu tenho pessoas, assim, próximas que trabalham o dia todo, tem filho, tem marido, sabe? E conseguem dar um jeitinho de que seja treinar 1 hora por dia, 30 minutos por dia. O que são 30 minutos de 24 horas? Sim. E tempo é muito questão de prioridade, né? Prioridade. Exato. A gente acaba priorizando o tempo. As pessoas falam assim,
eu não tenho tempo de treinar, mas ela senta no sofá e fica 30 minutos no telefone, 1 hora, Exato. 2 horas. É questão da Exatamente. prioridade. Então, assim, se a gente parar para pensar, a gente sempre vai ter uma solução, desde que isso seja realmente prioridade para você, né? Concordo. Se você realmente se não faz tanto sentido para você, você vai arranjar 10, 20 motivos para não fazer. Então, assim, a questão de ser possível só depende da gente. Então, se você colocar em prática o que precisa ser feito para as coisas mudarem, todo mundo tem a capacidade de fazer do seu corpo, da sua vida, da sua saúde, o que quiser. Todo mundo tem. Se eu consigo, se o Edu consegue, por que vocês não vão conseguir? Nós somos capazes de fazer tudo o que a gente quer. E só basta a gente acreditar. Concordo. Se a gente acredita, a gente alcança. Filosofia. Ó, gostei disso. Se a gente acredita, a gente alcança. E isso é muito verdade, né? E assim, as pessoas, elas eu já ouvi isso também, falar assim, mas, poxa, é tão dolorido, pro Edu é muito fácil correr 10 quilômetros. Pra mim não dói. Continua doendo, pra mim também dói. A diferença é que a gente acaba se acostumando e aprendendo a lidar com aquilo. Sim. Eu tenho certeza que pra Anne também, na hora que ela tá fazendo o exercício, ela também fala, ai, que dor. Mas quando a gente se acostuma com o processo, e aí tá esse ponto que a gente tava falando muito, né, de se acostumar com o processo, você aprende a lidar com o processo. Sim. Né? Então, a dor, ela continua, mas a gente aprende a sentir de uma forma diferente. Né? Com certeza. A gente fica... Tá aí, mas pode ficar aí. A gente sabe que essa dor tem uma recompensa, né? Exatamente. A gente já entendeu isso. E no início as pessoas não entendem, elas não conseguem raciocinar que essa dor vai ter um ganho lá na frente. Exatamente. Então elas às vezes sentem só a dor e pensam, ai, que chato. Mas nunca esquecer do porquê que a gente está fazendo aquilo. Sabe? Nunca esqueça, se você começou algo hoje, quando bater essa motivação, essa vontade de desistir, lembre-se do porquê você começou. Quando você coloca as suas ideias na cabeça, né, traz essa consciência, você vai entender que você precisa continuar. Exatamente, só mais 1 quilômetro. Ó, só mais 1 quilômetro. E é muito isso, né, Anne? Toda vez que você tá ali, você... Só mais uma série. Só mais uma. Só mais 10 minutos. Exatamente. E essa questão, assim, é uma automotivação, né? Essa questão de você imaginar que você vai chegar lá. Você não precisa... eu vou... Não, é só você saber que você vai. Você não precisa saber quanto tempo. Você não precisa pensar... Isso. Eu vou em 10 anos... Não, você vai chegar. Não precisa ter pressa. Se acostume com o processo e isso vai é o que a gente falou, né? Vai trazer muitos outros benefícios em muitas outras áreas. E, assim, eu concordo 100%, assina embaixo, porque foi o que eu falei, né? Depois que eu infartei, eu realmente achei que eu nunca ia conseguir. E eu aprendi e, assim, eu tive uma pessoa, né, a Juju, que é minha melhor amiga, que ela me mostrou esse caminho e eu tive, né, o privilégio de aprender muito rápido com ela, que já era maratonista na época. Então ela grudou em mim e falou, não, você vai parar de fumar, você vai recuperar sua saúde, você vai emagrecer, e grudou ali comigo. Então isso eu pude perceber, assim, no processo, que realmente não existiria nenhuma forma de eu ter essa resistência, desenvolver essa resistência, se não fosse me acostumar com o processo. Então, pra mim, é aquilo que a gente falou. Tem que fazer o que precisa ser feito, né, Anne? Exatamente. Anne, nós falamos sobre o quanto todos podem chegar, né, a alcançar seu objetivo e o quanto, né, podem priorizar isso principalmente. Mas agora eu queria que você falasse um pouco pra gente alguns cuidados que todos devem ter, né? A gente falou sobre o que fazer, agora é o que não fazer. Você tem alguma coisa que você olha assim e fale o que não fazer de forma nenhuma, que vai te atrapalhar para conseguir o seu objetivo? Primeiramente, regra número 1, não corte o carboidrato. Não corte carboidrato. Não corte carboidrato. Porque assim, eu digo isso, assim, regra número 1, porque as pessoas têm uma ideia totalmente errada, né, sobre, principalmente emagrecimento. Então elas... É a dieta da proteína, isso, né, gente? Não existe dieta da proteína. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas não devem fazer, porque já começa errado. Número 2, sem ansiedade. Não sejam ansiosos pelo resultado, porque isso vai deixar vocês desmotivadas. E o que mais não deve fazer?
Não se pese toda hora. Isso é importante, isso é uma dica importante, ó. Eu e a Anne, a gente vai ter que fazer um vídeo só sobre balança, porque isso é um ponto importante, né? Sim. O mais legal do processo é você medir, né, os seus resultados através de fotos, roupas, né? Então, as pessoas se apegam muito, assim, à balança. Sim. Eu quero subir tantos quilos. Mas será que você vai ficar legal? Será que tantos quilos será que precisa, né? Você vai se sentir bem com esses números? Números não importam, gente. É como você se vê. Como você olha no espelho e pensa, caraca, eu tô legal assim. Eu estou me sentindo bem. Sim. E nem fique pensando assim, porque... As pessoas falam, né? Porque você tá muito magra. Porque você tá muito cheia. É o que a gente falou do bullying, né? Tipo, tá muito gordinha, tá muito magra. Não é como as pessoas vão falar. As pessoas vão querer falar como você tem que ser. Mas você tem que se olhar e se gostar e pensar assim. Isso aí. É disso que eu gosto. É disso que assim é como eu me sinto bem. As pessoas falam pra mim também, você tá muito forte, teus braços estão muito grandes. Eu gosto assim, gente. Obrigada. Hoje em dia, graças a Deus, eu consegui manter assim a minha mente. Quando as pessoas começam... a minha mente tranquila em relação aos comentários. Uhum. Porque sempre vão falar alguma coisa. Então, legal, tudo bem. Respeito sua opinião, mas eu... É o que eu gosto. Então, também nunca Isso ficar muito se legal. comparando, sabe? Pegar fotos de outras pessoas. Porque você não sabe se aquela foto tem Photoshop. Então, é assim... Respeite o seu processo, o seu tempo... não se compare, não corte carboidratos. Não corte carboidrato, coma é bem importante. Pão. Exato. E, gente, sempre lembrar de uma coisa, complementando a Anne aqui, que, tipo, ela já deu um manual de instrução pra vocês, assim, ela já deu a dica de ouro. E, assim, tenho certeza que ela também, né, eu esqueci, olhei pra palavrinha e esqueci. O que eu ia falar? Oi? Lembrei, não, lembrei. E, gente, só complementando a Anne aqui, que ela já deu o manual de instruções pra vocês, né? Ela já deu as dicas de ouro já de mão beijada. Mas, assim, essa questão da balança é super importante, porque a maior comparação tem que ser composição corporal, né, Sim. Anne? Pensando também, assim, até em saúde, né, Às vezes a pessoa tem um peso lá que não é saudável. Que não, exatamente, né? que não tá balanceado. A composição corporal dela não tá legal, né? Essa composição corporal pode trazer riscos à saúde, Exatamente. né? Diabetes, doenças cardiovasculares, enfim. Então, números não importam, gente. Exatamente, gente. Só importa para o nutricionista fazer o cálculo da dieta. O cálculo, é verdade. E, assim, o imediatismo assim, acho que já ficou claro que o imediatismo é a pior coisa que você pode fazer. Então, vai emagrecer rápido, vai criar um déficit, vai engordar tudo de novo e você vai ter mais dificuldade para engordar. Não é sustentável. Não é sustentável e pode causar frustração. Então, é bom fazer isso que a gente, né, tá indicando aqui, que é muito importante respeitar o processo. Tenho certeza que quando você aprender a respeitar o processo, com certeza você vai, né, levar isso para outras áreas da sua vida e isso ter vai... uma vida fit mais leve, né? Exatamente. É tão gostoso, né? Acaba e vida vicia, saudável, né? Total. A gente, nossa, é muito prazeroso, gente. De verdade. É, então, assim, verdade. Pensem que a hora de vocês gostarem da vida saudável vai chegar. No início, não foi fácil pra mim. Foi fácil pra você, Edu? Nossa, até hoje não é. Então, mas... Todo dia é uma escolha, né, Anne? Todo dia é levantar, acordar e falar: eu quero manter a minha saúde em dia. Eu quero. E esse eu quero... Isso. E a gente consegue. Isso aí. E todo dia é uma nova escolha, né, Anne? Gente, eu recebi aqui a Anne, essa pessoa maravilhosa que vocês estão vendo. E, ó, eu quero ver vocês seguindo lá o Amigo Fit e a Anne no Instagram, que tá aqui, ó, bonitinho aqui embaixo, marcando a gente nas dicas que vocês aprenderam aqui hoje. E não esqueçam, tá? Semana que vem tem mais Café com Amigo Fit.